A graça e a paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? Vamos continuar com nossos estudos da célula. Tenho certeza que o Espírito Santo tem ministrado ao seu coração, amém? Hoje nós vamos ter o privilégio de estar falando sobre uma palavra que está intitulada como Ministros do Mercado. É uma palavra que o nosso amado pastor Daniel ministrou no último domingo, né? Uma palavra tão forte, tão poderosa e que traz um entendimento, uma revelação espiritual do que é ser um ministro do mercado. Porque hoje muitos cristãos acham que para aqueles que vão pregar o evangelho são somente os ministros de púlpito. O que é púlpito? Púlpito é aquele suporte que tem lá no altar, né, da igreja, onde o pastor apoia a sua Bíblia para poder pregar, né? Então, ministro de púlpito, a palavra ministro quer dizer servos de púlpito, né? Então, ministro de púlpito são aqueles que são pastores de tempo integral, ou seja, aqueles que estão 100% agora no seu dia a dia para a obra de Deus. Mas muitos acham que somente esses têm um chamado para poder pregar o evangelho. Isso é uma mentira do diabo, porque a Bíblia fala que todos nós fomos feitos reis e sacerdotes para o Senhor, ou seja, podemos reinar e podemos agora também ministrar as pessoas como sacerdotes do Senhor. Mas quando nós pensamos dessa maneira, né, como nem todos são tempo integral, então como que nós vamos estar ministrando, como que nós vamos estar pregando, se teoricamente nós não temos esse tempo, né, que às vezes o de tempo integral teria? Bom, isso não esse engano do diabo, né, tem que ser desmascarado, porque aqui vai entrar um conceito muito importante que são os ministros do mercado. Quem são os ministros do mercado? São aqueles cristãos que têm um chamado em Deus, mas que ao mesmo tempo estão envolvidos no mercado, estão envolvidos com a sociedade, através dos seus empregos, dos seus trabalhos, dos seus estudos, né, das suas famílias. Eles estão no meio da sociedade, no meio do mundo, ali sendo um ministro do mercado, ou seja, assim como o ministro do púlpito leva a palavra de Deus lá do púlpito para toda a igreja, assim também o ministro do mercado leva a palavra de Deus, manifesta a glória de Deus, aonde quer que ele esteja, abençoando as pessoas ao seu redor, né? Então, quando nós falamos de ministro de mercado, é muito importante que todos nós fomos chamados para ser sal e luz aqui nessa terra. Mas, infelizmente, após a queda do homem, nós percebemos que 3 coisas aconteceu com o homem. Primeiro, ele perdeu o seu relacionamento com Deus. Ou seja, aquele contato íntimo com Deus foi cortado. O homem parou de receber as direções de Deus, decidiu mais não andar debaixo da direção de Deus e começou a andar agora segundo a sua própria direção, a sua própria alma, né? Outra coisa que foi cortada foi o relacionamento com os outros. Ou seja, os relacionamentos uns com os outros ficaram agora defeituosos, né? Não tem mais um relacionamento sadio. E nós vimos isso de tal maneira que na primeira geração que surgiu, Caim matou Abel. Então os relacionamentos estavam realmente conturbados, estavam contaminados com o maligno. E outra coisa que aconteceu após a queda foi também que o sistema de governo, ou seja, o sistema de mercado do nosso Deus também foi deturpado. Ou seja, a maneira que Deus reinava através de nós, o homem tinha o domínio sobre a terra, mas debaixo da direção de Deus. Esse sistema agora de mercado, de domínio sobre a terra, foi quebrado, né? E nós precisamos entender que quando Jesus ele morreu na cruz por nós, ele não só morreu na cruz pelos nossos pecados, mas ele também redimiu essas 3 áreas, ou seja, hoje nós podemos ter o nosso relacionamento com Deus restaurado, hoje nós podemos ter os relacionamentos uns com os outros restaurados, ou seja, com Deus através do sangue de Jesus nós estamos agora um novo e vivo caminho, onde nós temos restauração com o nosso Deus e podemos ter intimidade com Ele, uns com os outros através do perdão, através da graça, nós podemos agora ter realmente comunhão uns com os outros novamente, né? E o relacionamento também com o mercado, ou seja, nós podemos agora entrar no mercado e manifestar a glória de Deus, e novamente Deus, através de nós, manifestar a sua glória, abençoando as pessoas, e as pessoas vão ver isso, né? Então basta nós, como ministros de Deus, nos levantarmos, né, para mudarmos realmente uma nação. Eu quero ler um versículo com você, que está em Mateus 28, versículo 19, é um versículo tão conhecido nosso, né, que diz o seguinte, ide, portanto, né, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu quero ler com você também 1 Coríntios 10, 31, que diz o seguinte, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. E para finalizar, Colossenses capítulo 3, versículo 23, tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens.
Então, quando nós entramos na sociedade, o Senhor está falando o seguinte: fazer discípulos das nações. Deus é poderoso para mudar uma nação inteira através da sua igreja. Você crê nisso? Né? Isso na história já teve isso, né? Lá no país de Gales existiu um mover sobrenatural onde todo o país foi impactado. Nós vimos a história de Jonas, onde através da sua pregação uma cidade inteira de Nínive se converteu ao Senhor. Isso é muito precioso, nós sabemos disso, e quando nós tomamos a nossa posição de entrar como ministros do mercado, aqueles enviados de Deus no meio da sociedade, as coisas vão acontecer, Deus vai mover. E para nós realmente mudarmos, né, uma nação, nós precisamos entender que a nação ela tem 3 pilares, ou seja, 3 artérias que sustentam essa nação, ou seja, que nutrem essa nação. Que em primeiro lugar o sistema financeiro, ou seja, o sistema financeiro da nação precisa realmente da manifestação da glória de Deus naquele lugar. O sistema educacional, ou seja, o sistema educacional precisa também da glória de Deus manifestar naquele lugar através dos seus ministros de mercado. E também o sistema de governo, falando dessa liderança, falando daqueles que estão realmente à frente, ou seja, a glória de Deus também precisa se manifestar através dos seus ministros de mercado. E ali sim aquela nação pode ser transformada. Então, eu quero ver com vocês agora nesse estudo, né, através como que Deus pode restaurar uma nação através desses 3 sistemas: o sistema financeiro, o sistema educacional e o sistema de governo, né? Vamos ver isso para nós entendermos.